Foi feito um estudo com uma associação de resistores de acordo com a figura abaixo. A qual foi conectada uma fonte de tensão com força eletromotriz 7,5 volts, então está aqui a FEM, né? E resistência interna R zinho. Os valores dos resistores da associação estão indicados na figura. Todos os seus condutores são ideais e os resistores são ômicos, tá? Então resistência constante. Verificou-se uma intensidade de corrente no resistor 2 de 0,5 amperes. Assim, determine. Primeiro, qual é o resistor equivalente da associação? Gente, o resistor equivalente da associação funciona da seguinte maneira. Primeiro, observe que essa combinação aqui é uma combinação em paralelo. Vamos resolver, então, e encontrar a resistência equivalente em paralelo. Nesse caso, o que nós temos? Que são dois em paralelo, né? Eu espero que você saiba, é uma formulazinha bem simples, dois resistores em paralelo, estamos solucionando na letra A, tá? Dois resistores em paralelo, a resistência equivalente, eu vou chamar de RP, ela pode ser dada, dois em paralelo, produto pela soma. Então, o produto seria aqui, ó, R2, que é 6, multiplicado por R3, que é 3, dividido pela soma 6 mais 3. Essa resistência, então, ela será 6, que multiplica 3, 18, 6 mais 3, 9, 18 por 9 dá 2 ohms. Observe que o meu circuito agora, eu vou dizer só parte da resistência. Tem lá uma resistência de 2 ohms. Vou colocar aqui, ó, essa aqui é a resistência 1. E tem essa resistência P que eu achei, que é resistência em paralelo. Eu troco esses dois em paralelo por esse de 2 ohms. 2 ohms. Observe, então, que nesse caso 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2, corresponde a uma resistência total do circuito de 4 ohms. Tá? 4 ohms. Essa é a resposta da letra A. Agora, na letra B, ele fala qual é a tensão elétrica nos extremos da associação de resistores. Tá? Qual é a tensão elétrica nos extremos da associação de resistores? Gente, aqui, a princípio a gente olha, eu tenho a força eletromotriz, então eu vou calcular através da equação do gerador, né? Mas o problema aqui é que nós não temos o valor dessa resistência interna, tá? Então a gente não consegue determinar essa tensão elétrica porque a gente não sabe quanto desses 7,5 volts está sendo consumido nessa resistência interna. Então, eu vou aqui abrir uma nova tela, mas para isso eu preciso dessa figurinha aqui, tá? Eu vou copiar aqui e vou passar para outra tela. Então, venha junto comigo. Olha só. Primeira coisa que eu quero que você perceba. Veja, o que nós ficamos conhecendo aqui nesse circuito? O que nós ficamos conhecendo? Nós agora temos uma informação que ela é importante, tá? Opa. Aqui, ó. A gente já sabe que essa associação aqui, esses dois resistores, eles valem juntos 2 ohms. Isso é uma coisa que a gente já descobriu, tá? Agora eu quero que você perceba uma coisa. Esses dois resistores, eles estão sujeitos também o quê? A mesma DDP-U, tá? Por exemplo, aqui eu vou chamar de U2. U2, a mesma DDP. Esse cara aqui, ele está sozinho, ele não está com esses dois. Então, nele, existe uma queda 1. Mas, tem uma coisa muito importante que a gente precisa aqui enxergar, mas o que acontece
é que, tá vendo que esses dois resistores associados dá 2 ohms? E esse outro resistor aqui que está em série com esses dois também é de 2 ohms? E se eles estão em série, a corrente elétrica que passa aqui pela equivalente passa pelo próximo é a mesma corrente, mesma resistência, mesma corrente. A conclusão é que o 1 é igual ao 2. E é muito importante compreender que na saída do nosso gerador, que é isso aqui, ó, vou escrever aqui, na saída do nosso gerador, nós temos a tensão U, onde a tensão U, tensão de saída, que alimenta o circuito, é dividido nessas duas parcelas, o 1 e o 2, onde o U é igual a 1 mais o 2. Então, se eu descobrir o valor de 1, automaticamente eu sei o valor de 2. Como que eu descubro o valor, tá, de U2 ou 1? Tem uma informação aqui muito importante nesse problema, que é o seguinte. Tá? Ó, verificou-se uma intensidade de corrente elétrica no resistor 2, de 0,5 amperes. Então, o circuito está funcionando. Tá? Deixa eu ir para outra tela que eu vou mostrar lá. O circuito está funcionando e por esse resistor aqui, resistor 2, né? Ó, polo positivo, a corrente sai daqui e vem para cá. Por aqui passa uma corrente, tá? Passa uma corrente. Essa corrente a gente viu ali que ela vale 0,5 amperes. Bom, se eu conheço essa resistência e eu conheço a corrente, observe que o 2, que é o mesmo, né, que é o mesmo tanto para R2 quanto para R3, pode ser calculado da seguinte maneira. O 2 é igual a R2 multiplicado por essa corrente, que eu posso chamar até mesmo de corrente 2. Por quê? Porque eu não posso esquecer que eu tenho uma corrente que passa aqui pelo resistor 2 e eu tenho uma corrente que passa aqui pelo resistor 3. Só que essas duas correntes, elas foram divididas nesse nó. Antes, eu tinha aqui uma corrente que era a soma dessas duas. Agora veja, quanto que dá esse cálculo? O 2, então, é resistência 2, 6, vezes I2, 0,5, que é a corrente que está passando por aqui. O 2, 3 volts. Mais o 1 é igual ao 2. Então, se o 2 é 3 volts, significa, por causa desse raciocínio, que o 1 também é 3 volts. Tá? Também é 3 volts. E com isso, eu concluo, né, logo, U é igual a 3 mais 3. U é igual a 6 volts. Então, está aqui, ó, determinado a diferença de potencial U que alimenta o circuito. Então, 6 volts é a diferença de potencial U que alimenta o circuito, certo? Por quê? Porque o U era a soma de I1 com o 1 com o 2. Agora, vamos lá. Tem mais um item que precisa ser calculado. Que é o seguinte. Qual é a resistência interna do gerador? Tá? Para saber a resistência interna do gerador, pessoal, nós precisamos saber aqui quanto que vale a corrente no circuito. Tá? Só que, nesse caso, para saber a corrente no circuito, nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso novamente desse desenho. Então, está aqui, ó. Deixa eu copiar. Me acompanha, deixa eu pegar aqui uma nova tela. Então, está aqui. Vamos lá, vamos para as nossas descobertas. Eu tenho aqui agora, acabamos de descobrir,
Nós sabemos que essa corrente aqui ela vale quanto? 0,5 amperes. Quanto que vale essa corrente? Não sabemos. Só que presta atenção. Nós descobrimos que isso aqui, tanto um quanto o outro, está alimentado por 3 volts. Logo, nesse cara aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que essa diferença de potencial, U2, ela é igual a R3 vezes I3. I3 é essa corrente que está passando aqui, ó. Certo? Aqui era a corrente 2. E por aqui é a corrente I1. Vou até escrever, porque isso aqui também é uma coisa importante. I1 é igual, dá para ver que I1 se dividiu em I2 e I3. Então é I2 mais I3. Para descobrir o valor de R, que é a resistência interna do gerador, eu preciso dessa corrente I1, tá? Porque é ela que está passando pelo gerador. Mas observe que nesse cálculo aqui, o 2 é 3, R3 é 3, que multipliquei 3. Conclusão, I3 é igual a, jogo 3 dividindo 3, 1 ampere. Com isso, observe que, quanto vale I1? I1 é I2, 0,5, mais I3, que é 1. Conclusão, I1, 1,5 amperes. Essa é a corrente 1 que passa no circuito. Então tá aqui, a gente está fazendo de forma bem lenta, né? Mostrando como que é o comportamento de todo o circuito. E agora, para eu saber quanto vale a resistência interna com Rzinho, olha só, aplica a equação do gerador. U é igual à força eletromotriz menos Rzinho vezes I. U é a tensão que alimenta o circuito. 3 aqui, não sei se você lembra ainda, nesse cara também era 3, ou seja, 3 com 3 já que estão em série, 6. A força eletromotriz, dá para ver aqui 7,5, menos a resistência interna, que é o que a gente quer saber, multiplicado pela corrente de 1,5. Observe que eu jogo 7,5 para o lado esquerdo, vai ficar 7,5 menos 6, menos 1,5, igual a menos R vezes 1,5. Opa! Observe que aqui vai tornar positivo, menos nos dois lados torna positivo. Jogo em meio dividindo, descubro que a resistência interna desse gerador é uma resistência interna de 1 ohm. Então tá aí, resolvido, encontrado o valor da resistência interna.